Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Aleluia. Curva a tua cabeça, vamos orar um pouco. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção para as nossas vidas, Pai. Nós declaramos que a instrução da tua palavra ache em nós um bom terreno, que a semente da tua palavra ela possa frutificar, Senhor, em nossos corações. Que nessa noite nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, as nossas mentes, Senhor, direcionadas para a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está com expectativa na palavra? Nós temos tratado, querido, aqui a respeito de alguns assuntos bem importantes. Tivemos uma palavra abençoada no domingo. Quem estava aqui pôde receber dessa palavra. E hoje nós vamos ouvir um pouco da extensão do que foi dito no domingo. Nós estivemos com o nosso pastor Reginaldo falando um pouco sobre renovar a nossa mente. Não é assim? Renovar a nossa mente, pensar nas coisas que a palavra diz. E foi uma palavra abençoada, amém? E hoje nós vamos falar um pouco também sobre santidade. E nós vamos desenvolver esse tema. Acredito que hoje e nas próximas semanas também. E aí a gente vai trabalhar um pouco sobre esse tema, amém? É um tema muito importante. Quando nós ouvimos falar de santidade, e a Bíblia ela fala de santidade, é um tema muito importante. É falado mais de santidade do que de amor na Bíblia, amém? Se você procurar lá, você vai ver que Deus ele tem um zelo, né? Ele tem um cuidado. A própria palavra, o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos ser santos como ele é santo. Amém? Nós vamos, talvez, aqui desmistificar algumas coisas, né, que a cultura, às vezes, ela traz para nós. E eu acredito que vai ser uma bênção. Amém? Quando nós falamos a respeito de santidade, queridos, e nós estudamos no Antigo Testamento, nós vemos que existe um conceito muito forte, né, desde que o povo ele é liberto lá do Egito. E Deus ele estabelece a nação, o povo lá direcionado, guiado por Moisés, e ele leva esse povo. A gente sabe que tiveram algumas fases, né, da nação de Israel, e em um determinado momento eles estiveram no deserto. Deus indica para eles edificarem o templo lá, que na verdade era o tabernáculo móvel, né, e esse tabernáculo ele tinha uma série de regras, e existia uma figura chamada sumo sacerdote, amém? E esse sumo sacerdote, ele era trajado, e as suas vestes, ela trazia muitos exemplos para nós no tempo de hoje. A Bíblia diz em Hebreus que as coisas que foram dadas no Antigo Testamento são a sombra das coisas da Nova Aliança, né? São a representação, a Nova Aliança é a representação fiel do que Deus estava tentando falar ali para o povo. E um dos adereços bem importantes que o sumo sacerdote usava, que era na sua testa, ele carregava um símbolo na testa e era escrito santidade ao Senhor, amém? Era algo que deveria estar muito explícito para todo o povo. O sumo sacerdote ele era a única figura que poderia fazer o intermédio entre Deus e os homens naquele tempo. A gente sabe que após Jesus nós fomos restaurados para a comunhão, amém? A comunhão que foi perdida em Adão, ela precisava ser feita por um homem, mas esse homem, ele purificava os pecados uma vez por ano, e durava um ano e tinha que purificar. Em Jesus, a gente sabe que ele purificou os nossos pecados, amém? Na nossa cultura, geralmente, né, nos tempos de hoje, devido à cultura até que foi implementada pela igreja histórica, né, o santo, a palavra santo, ela é um pouco mística, né? A gente, quando ouve que alguém é santo, seja num termo pejorativo, a gente diz, ele só quer ser santo, não é assim? Por quê? Porque a pessoa está querendo ser muito bom. Ou santo é a figura de alguém que é considerado pelos homens alguém muito bom, que ele é reconhecido e toma a figura de um santo, amém?
Mas quando a gente estuda a Bíblia e a gente vê esse tema sobre santidade, nós precisamos desmistificar algumas coisas, amém? Não são os homens que tornam os homens santos, amém? A primeira coisa que nós temos que entender é que nenhum homem pode tornar outro homem santo. Somente Deus, por meio de Jesus, pôde nos fazer ser santos. E quando a gente diz eu sou santo, não quer dizer que eu e você somos perfeitos, amém? Santidade diz respeito a uma nova natureza que foi dada em Cristo Jesus. E quando Cristo ele morre e ressuscita, todos aqueles que nele creem se tornam santos, se tornam justos, se tornam purificados diante de Deus. Amém? 2 Coríntios diz no capítulo 5 que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Amém? Então, essa figura, essa ideia de santidade do Novo Testamento é algo diferente do que a gente aprendeu, né, pela nossa cultura. A santidade, querido, não quer dizer, ou o fato de nós sermos santos, não quer dizer que você e eu somos perfeitos. Amém? Mas que agora a natureza que era pecaminosa, ela não mais habita em nós. Amém? Você está comigo? E aí, existe uma coisa que nós precisamos entender. Se eu sei que eu estou em Cristo, se nós sabemos que estamos em Cristo, eu sempre me fiz uma pergunta: será que é só nascer de novo e esperar Jesus voltar? Você já fez essa pergunta? Será que agora que eu nasci de novo eu não preciso fazer mais nada? É uma pergunta bem interessante, né? Porque nós aprendemos que existe uma graça. Efésios no capítulo 2 diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. E aí a gente pode cair no erro, no engano de achar que pelo fato de nós sermos salvos pela graça, nós não precisamos fazer nada. Amém? Eu sei que talvez o momento de ensino não seja tão fervoroso, mas é muito importante para nós, amém? Então, se nós somos salvos pela graça e não fizemos nada para isso, a gente, após sermos salvos, não precisamos fazer mais nada? É uma pergunta interessante, não é? Porque existe uma linha muito fina, existe uma doutrina muito errada que diz que uma vez que eu sou salvo para sempre e nada vai mudar isso. Amém? E também existe um conhecimento que é muito perigoso também de achar que é o que eu faço que me salva. Amém? Agora entenda, queridos, existem fases da salvação. Quando nós não temos Cristo, precisamos da graça de Cristo. Amém? Pela graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não vem de mim, é um dom de Deus. Mas uma vez que eu sou salvo, eu fui salvo para boas obras. Ele diz, para boas obras. Coloca lá em Efésios no capítulo 2, no verso 8, uma breve introdução para a gente, antes da gente entrar aqui no tema. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pode passar. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Veja, as nossas obras não nos salvaram, mas fomos recriados em Cristo para viver boas obras. E o que são essas boas obras? Diga, viver de uma forma que agrada a Deus. Então, uma vez que eu fui salvo da maldição da lei, da condição de pecado, e eu não podia fazer isso por mim mesmo, Cristo fez na cruz. Uma vez que eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, agora eu sou chamado para boas obras. Não foram as minhas obras, mas uma vez salvo, eu sou chamado para boas obras. E essas boas obras, queridos, elas alcançam o nosso ser completamente. Nós bem sabemos que fomos recriados, temos um novo espírito, mas ainda temos que renovar a nossa mente, temos que cuidar do nosso corpo, amém? E é por isso que nós vamos abordar esse tema, a santidade completa, no espírito, alma e corpo. Existe também um conhecimento um pouco equivocado, que inclusive a Bíblia fala sobre isso, mas às vezes a gente acha que pelo fato de que fomos salvos, o nosso espírito não precisa ser santificado. Amém? Mas veja que eu vou explicar aqui hoje algumas coisas
para que a gente possa entender isso. Porque senão a gente vai se colocar num lugar de negligenciar a santificação também do nosso espírito. Agora, preste bem atenção, quando se fala de santidade, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, não se fala apenas de santidade para separação, mas sim para purificação também. No Antigo Testamento existia a purificação dos pecados e existia também algumas questões de santificação para separação. O sumo sacerdote ele era separado e ele não vivia igual ao povo, mas existiam rituais de purificação. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, se não houvesse necessidade de santidade do espírito, por que o apóstolo Paulo falaria sobre santificar o nosso espírito? Amém? Ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, não apenas no corpo e na alma, mas em tudo, no espírito, no corpo e na alma. Amém? Nós aprendemos aqui quando estávamos falando sobre sermos guiados pelo Espírito, o Rafa falou um pouco sobre a natureza trina do homem. O homem é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Amém? O nosso corpo, ele comunica o que a nossa alma e o que o nosso espírito estão produzindo por dentro. O que o seu eu verdadeiro, que é o seu espírito, produz, ele comunica a sua alma e ela transmite ao corpo. Amém? E aí o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Abre lá em João 19, 31. João 19, 31 diz assim: então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isto porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. Isso aqui está falando da crucificação de Jesus, amém? Ele diz aqui: e aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Veja que existe uma representação muito forte aqui a respeito de sangue e água. Diga, sangue e água. Quando nós falamos de pecado, nós precisamos entender que existe o pecado como transgressão e existe a prática do pecado. Amém? O pecado como transgressão foi o pecado que fez Adão se separar de Deus. Foi a desobediência. A Bíblia diz lá em Romanos que por um só entrou o pecado e o pecado passou a toda a humanidade. Jesus, quando morre na cruz, por meio do seu sangue, ele restaura o que havia sido perdido em Adão. Mas quantos aqui entendem que o fato de nós nascermos de novo não retira o pecado ou a prática do pecado das nossas vidas? Amém? Você nasce de novo, mas a tentação continua, a vontade de pecar continua, e se você não mortificar as obras da carne, o que é que vai acontecer? Você vai pecar, não é assim? E aí a gente tem que aprender a separar o que é a transgressão, o que é o pecado original, da prática dos pecados. O pecado original foi resolvido. Cristo, por meio do seu sangue, restaurou a comunhão que havia sido perdida. Mas agora, mesmo em Cristo, nós precisamos mortificar as obras da carne. Porque o pecado, ele ainda está nesse mundo. Amém? E aí, existe essa figura que é muito, muito forte, que nós precisamos entender, que quando esse soldado, ele fura o lado de Jesus, isso aqui não está escrito na Bíblia apenas como um fato histórico, é também uma tipologia, porque nós ainda estamos lendo o Antigo Testamento, amém? Apesar de que na sua Bíblia tem lá Nova Aliança, o Novo Testamento e os 4 Evangelhos, o Novo Testamento começa lá em Atos, amém? Que é quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. Ou lá em João, no capítulo 21, quando Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos. Aí fica a critério dos estudiosos. Mas aqui nós estamos ainda falando do Antigo Testamento, então essas coisas são sombras de uma revelação.
Quando nós falamos do sangue, estamos falando da purificação, da transgressão. E quando estamos falando da água, estamos falando da limpeza pela palavra. Lá em Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, a Bíblia aqui, ela falando sobre esse tema. Aleluias. Efésios 5, 23. Esse aqui. Ele diz assim, ele falando a respeito do procedimento da vida cristã, e aí ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também, deixa eu ver aqui, no 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos ler de novo esse verso 26. Do 25 mesmo. Ele diz, maridos, amai vossa mulher. E aí ele usa essa palavra, como também Cristo amou a igreja. Então aqui ele não está falando dos maridos, ele está falando de Cristo. Amém? Ele está usando Cristo como exemplo para os maridos. E ele diz, amai as suas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Amém? Quando nós falamos a respeito dessa santidade, dessa purificação pela água, que é a palavra, que é apenas digamos, um exemplo, né, uma comparação da palavra com a água, nós precisamos entender que fomos salvos, não foi pelo que nós fizemos, mas agora nós precisamos lavar e nos purificar, tanto o nosso espírito quanto a nossa alma e o nosso corpo pela palavra. A Bíblia ela é repleta de conselhos sobre o espírito, sobre a alma. A gente ouviu aqui uma palavra domingo, que o pastor falou vários versículos sobre como purificar a nossa alma. Ele diz, olha, se vocês são criaturas do alto, pense nas coisas do alto. Renovem a sua mente pela palavra. Não se amoldem a esse mundo, mas renovem a sua mente. Não é assim? E aí, quando se fala do Espírito, nós precisamos entender que eu não estou falando a respeito de sermos salvos novamente. Amém? Não é uma purificação para ser salvo novamente. É uma purificação diária que eu faço com o meu espírito. Por quê? Porque se eu não cuido do meu espírito, eu posso receber influências, inspirações dentro dele. Amém? Se eu me exponho a coisas erradas, eu posso trazer inspirações erradas. E mesmo eu tendo um espírito recriado, eu posso desagradar a Deus. Não necessariamente eu vou pecar, o pecado que algum de nós cometemos vai nos fazer perder a salvação. A menos que a gente volte e se arrependa. Mas existem coisas como não orar, como não ler a palavra. E aí a gente começa a se expor a outras coisas que trazem influências para dentro do nosso espírito. Amém? Isso é muito perigoso. Então, quando eu falo a respeito dessa purificação pela água, né, eu não estou falando a respeito de nós sermos salvos novamente. Porque quando nós lemos até o texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, que é bem interessante, ele diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E eu fui pesquisar esse texto aqui no original, e ele não está falando de alma, não, ele está falando de espírito mesmo. Então, se ele está falando que nós precisamos purificar o nosso espírito, é porque em algum momento nós podemos abrir brechas para receber influências no nosso espírito também. Amém? Não é só, nós não estamos sujeitos apenas a influências na nossa mente. Eu não sei se você já deve ter percebido em algum momento da sua vida, que você percebe mesmo que existe uma situação ao seu redor e ela é espiritual. Ela não é coisa da sua cabeça. Por quê? Porque nós, às vezes, podemos estar nos expondo a coisas ou a situações que estão trazendo influências negativas para o nosso espírito.
Por isso que nós precisamos santificar, não no sentido de arrancar o pecado, mas no sentido de purificar, de lavar. É como você pegar o seu carro, está cheio de poeira, igual o meu que está cheio de poeira, e você leva e lava. Você não trocou de carro. Você apenas levou o carro que você já tinha. Amém? Então o nosso espírito não é ter um novo espírito, é apenas cuidar dele, para que ele não receba más influências, para que ele não receba coisas que desagradam a Deus, ou que nós não estejamos praticando coisas que agradem a Deus. Amém? Porque um dos significados de santificação é separação. Quando eu e você, nós cuidamos do nosso espírito, nós santificamos o nosso espírito, nós estamos separando ele das coisas que desagradam a Deus, mesmo que tais coisas não nos façam perder a salvação. Amém? Você está conseguindo compreender isso? Que nós não estamos fazendo o que Cristo já fez, nós apenas estamos cuidando para que ele não tenha perdido tempo. Amém? Para que o trabalho de Jesus não seja em vão. E a Bíblia diz em Hebreus que se uma outra vez nós o conduzirmos à cruz, não tem jeito mais não, amigo. Só nos resta expectação de fogo. Amém? Então a gente precisa também cuidar do nosso espírito. Como é que a gente faz isso? Antes da gente ir para essa parte, eu quero ler só mais 2 textos aqui, para fechar essa questão de Jesus purificando pelo sangue. Lá em Hebreus 10, 22 diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados pela água pura. Lá em Hebreus 1:3 diz assim, esse texto aqui a gente vai ler de novo depois, Hebreus 10, 22. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 9:13, é um texto um pouco maior, mas a gente vai ler. Hebreus 9:13, ele diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, isso aqui ele está falando dos rituais do Antigo Testamento. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança àqueles que têm sido chamados. Aqui ele está fazendo um resumo do Antigo Testamento, de tudo que Cristo fez. Lá no verso 23 ele diz assim, vamos para o 27. E assim como aos homens... Não, 26 fica melhor. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Ele está comparando Jesus aos sacrifícios do Antigo Testamento. E aí ele diz, ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui ele está falando, eu estou apenas lendo o texto que eu já falei, né, que Cristo ele ofereceu o seu sangue para a purificação do pecado, aquela separação que existia entre a humanidade e Deus, Jesus ele restaurou, e agora nós precisamos, pela palavra e pelas práticas espirituais, santificar o nosso espírito, alma e corpo, como eu já falei. Amém? E aí, quando nós entendemos isso, eu anotei aqui algumas questões a respeito da santificação do espírito. A primeira é a comunhão contínua com Deus. Amém? Manter uma conexão constante com Ele. Que isso fique bem fixo e bem explicado na sua mente, querido, para que você não tenha dúvida. Eu estou falando a respeito de quem já nasceu de novo
e da purificação do seu espírito que já é salvo. Mas que se você não purificar, se você não tiver a prática contínua daquilo que agrada a Deus, pode ser que você vá se afastando. A gente ouve sempre aqui, né? Até o pastor Jefferson já deu esse exemplo, que já conversou com uma pessoa e ele perguntou, quando é que você se desviou? Por que foi tão rápido? Ele disse, foi rápido para você. Mas eu parei de ler a Bíblia, eu parei de orar, eu parei de meditar. Então, nós não podemos ignorar o fato de que, se nós não santificarmos o nosso espírito, nós podemos cair. Quem estiver em pé, cuide para que não caia. E aí a gente não pode pensar que é só na nossa alma ou no nosso corpo. Por quê, querido? Se eu entender que a queda está relacionada apenas à alma e ao corpo, eu posso parar de orar, eu posso parar de ler a Bíblia, eu posso parar de ter comunhão com Deus e nada disso vai ser um motivo para eu cair. Mas é esse o principal motivo pelo qual as pessoas caem. Porque se você renova a sua mente, se você lê a Bíblia, se você ora, sua mente não vai ser atacada. Seu corpo não vai ser atacado. Então, a origem da queda, a origem de pessoas que saem do Evangelho, não é só mental ou física. Ela é espiritual também. Porque muitas vezes estamos deixando de nos expor a coisas, a práticas que estão nos afastando de Deus. E aí, quando isso já está enraizado em nós, aí sim, ataca a nossa mente e o nosso corpo. Amém? Eu sempre gosto de falar que nos expor a influências erradas vão trazer más influências para dentro de nós. A gente vai ficar, muitas vezes, pressionado. Se a gente assiste muita coisa, por exemplo, quem gosta de assistir alguma série muito pesada, quem gosta de ouvir só música do mundo, isso é muito perigoso, queridos. Amém? Obviamente, não quer dizer que você vai passando na rua, estão tocando lá um pagode, alguma coisa, aquilo ali vai trazer pecado para dentro de você. Não. O pecado, queridos, ele entra em nós e no nosso espírito a partir do prazer que nós temos nas coisas. Amém? Se você faz algo por prazer, você está deixando aquilo entrar em você. Por isso que Deus diz que está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós temos prazer em algo, amém? Se nós temos prazer em alguma coisa, nós abrimos porta para isso entrar dentro de nós. Então, não quer dizer que agora eu não vou para um extremo de dizer, não vou sair nem de casa, porque se eu sair de casa eu vou escutar um pagode, eu vou escutar um forró tocando e eu vou me desviar. Não tem nada a ver com isso, queridos. Tem a ver com você sabendo que aquilo não te aproxima de Deus e você colocar aquilo ali como uma fonte de prazer. Amém? Isso é o perigo. É você colocar uma série lá, colocar um filme, olhar coisas em redes sociais, ou você ouvir músicas que te separam de Deus e você ter aquilo ali como uma fonte de prazer. Amém? Essa influência, ela pode sim vir para você. E não tem como a gente ignorar. Nós fomos recriados, temos um espírito que tem comunhão com Deus. Mas a gente precisa cuidar dele também. Amém? E aí eu coloquei aqui, comunhão contínua com Deus, sensibilidade espiritual. Nós precisamos exercitar a nossa comunhão com Deus e também a nossa sensibilidade espiritual. Desenvolver a capacidade de discernir a voz de Deus. Nós aprendemos aqui como ser guiados pelo Espírito. Nós não buscamos uma voz audível, mas quem nasceu de novo sabe e conhece que Deus fala conosco no nosso espírito. Amém? Seja por meio de uma nota que tem dentro de você, uma percepção de alguma coisa. Isso nós precisamos desenvolver. Também, o que santifica o Espírito é a submissão ao Espírito Santo. Amém? Ouvir a voz do Espírito Santo e nos submetermos a ela. Não é apenas ouvir a voz do Espírito Santo e não fazer nada, é ouvir e se submeter. E também a busca pelo crescimento espiritual. São práticas da vida cristã que santificam o nosso espírito, que separam o nosso espírito das práticas mundanas. Amém? Por quê, queridos? Eu posso dizer aqui, santificação do espírito é comunhão com Deus. Se eu não tiver comunhão com Deus, eu estou santificando meu espírito? Não.
Se eu não tenho sensibilidade ao Espírito, eu só quero tomar as minhas decisões, eu só quero fazer do meu jeito, eu estou santificando o meu Espírito? Se eu não me submeto a uma direção do Espírito Santo, eu estou santificando o meu Espírito? Se eu não busco crescimento espiritual, se eu não busco entender mais da palavra, se eu não busco compreender alguns assuntos que eu não sei, todas essas coisas são o oposto e não santificam o Espírito, amém? E aí tem o texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, que ele diz: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? 2 Coríntios 3, no verso 18, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, aqui nós temos um texto muito poderoso, que ele fala a respeito de comunhão com Deus. Nós falamos sobre comunhão, e ele fala que todos nós, com um rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Como é que nós contemplamos essa imagem de Deus? Por meio da comunhão, por meio da oração, por meio da palavra. Amém? A palavra é um espelho. Quando nós olhamos, nós lemos ela, ela nos transforma de dentro para fora. Amém? Lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 24, ele diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos deu. 1 João 4,13 diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Nós temos aqui alguns textos falando sobre comunhão e como é importante nós mantermos a comunhão com Deus. Eu quero que você abra também lá em Gálatas, no capítulo 5. Antes de nós irmos para lá, eu vou ler um texto aqui. Perceba, queridos, que, mais uma vez, eu vou ser insistente em falar isso, que eu não estou falando a respeito de sermos salvos novamente, e sim, de uma vez salvos, cuidarmos do nosso ser totalmente, assim como a Bíblia diz, que nós possamos manter irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo para a vinda do nosso Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1, do verso 2, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que, como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui nós entramos, para a gente encerrar, que uma vez que nós mantemos as práticas espirituais em nossa vida, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus, a adoração, todas essas práticas, elas santificam o nosso espírito. E quando nós temos um espírito santificado e fortificado, nós agora podemos andar no espírito. Amém? Nós podemos viver uma vida no espírito. E aí, para andar no Espírito, não tem como andar no Espírito se você não santificar ou não cuidar do seu Espírito antes. Eu vou fazer uma pergunta que todo mundo vai saber responder muito fácil. Se você só assiste jornal, só assiste reportagem de assassinato, só assiste reportagem de estupro, de várias coisas, se você só assiste coisas que não trazem você para perto da palavra, você assiste filmes que têm assassinato, muitas coisas, enfim, se você se expõe a várias fontes de coisas, de más influências, como é que você vai andar no Espírito? Qual a inspiração que você vai ter para andar no Espírito? Se você, vou dar um exemplo aqui aos homens, o homem que só escuta música mundana falando que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, dizendo que a mulher é um objeto e escrachando as coisas, qual inspiração você vai ter para amar sua esposa? E vice-versa. Se você só assiste série de pessoas que mentem, pessoas que roubam, que matam, qual a inspiração que você vai ter de falar a verdade? E não me diga que você é santo a esse ponto não, de só assistir o que não presta
e viver como Deus quer, não. Porque, queridos, nós somos uma fonte de influência, seja para influenciarmos ou seja para sermos influenciados. Se nós nos expomos a influências erradas, não tem como a gente andar no Espírito. É impossível. Não tem como. Se você disser que consegue, você está se enganando a você mesmo. É igual o Tiago diz. O homem que faz isso, ele está enganando a si próprio. Amém? Então, nós precisamos entender que santificação do Espírito é nos enchermos de boas influências, é nos enchermos da influência da palavra. E ele diz aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você quer saber se você está sendo carnal ou espiritual? Olhe o que você está fazendo. Olhe o que você está assistindo, olhe o que você está ouvindo e olhe o que você está falando. O próprio Jesus disse que não é o que entra pela boca do homem que o condena, mas o que sai. Então, se você ouve o que está falando, se você preste atenção, né, o pastor trouxe uma frase aqui de Joyce Meyer, pense no que você está pensando, no que você está fazendo, a que tipo de fonte de influência você está se expondo. Porque ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não está falando de nós que estamos no nosso corpo, não podemos agradar a Deus. Ele está falando a respeito daqueles que vivem praticando as obras da carne. As coisas que desagradam a Deus. Quem vive praticando o que desagrada a Deus está na carne. Quem vive praticando o que agrada a Deus está no Espírito. Amém? E ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, entendeu? Que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se pelo Espírito eu mortifico as obras da carne, e não tem como você mortificar as obras da carne se o seu Espírito estiver mal influenciado. Amém? E ele diz, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Lá em Gálatas, ele fala a respeito dessa vida no Espírito. No verso 16, ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aqui fica muito fácil, querido, para a gente entender se a gente está andando na carne ou se a gente está andando no Espírito. Gálatas aqui é bem claro e ele diz, ora, as obras do Espírito são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Aí você pega um crente que está com raiva do outro, está intrigado do outro, está falando mal do outro, e diz, não, eu estou no Espírito. Só se for no Espírito do diabo. Amém? Porque não tem como você andar no Espírito militando com a carne. E aqui a Bíblia está muito bem clara. E aí ele ainda continua, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, digo, o fruto do Espírito é, e aí ele começa a dizer o que é o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo
Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja que andar no Espírito não é a gente andar flutuando como se fosse o Gasparzinho. Não. Andar no Espírito é andar praticando as obras do Espírito. E só pode frutificar e praticar as obras do Espírito quem purifica o seu espírito. Fomos purificados por Jesus e agora pela palavra, pela oração, pela comunhão, pela adoração, pelas práticas espirituais, nós purificamos o nosso espírito. E um espírito purificado produz o fruto. E o fruto é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo que é oposto às obras da carne. Mas, queridos, não tem como você produzir esse tipo de fruto se você está irrigando a semente com água de esgoto. Amém? Não tem como você andar no Espírito se você está influenciando o seu espírito recriado com coisas erradas. Existe um texto lá em Eclesiastes que é muito, muito forte, que ele diz assim, assim como a mosca morta, ela estraga a essência do perfumista, assim também é um pouco de tolice. Amém? Na nossa vida. Até ele usa um pouco de estutícia. Deixa eu só ver aqui, eu vou pegar esse texto aqui que eu quero ler ele para a gente encerrar. Deixei ele anotado aqui. Você está conseguindo compreender que nós não estamos falando sobre um novo evangelho, nós só estamos falando da continuação do evangelho. Jesus é a porta, mas também é o caminho. Amém? E aí, no final, é a vida. Aleluia. Deixa eu só... Eclesiastes 10, no capítulo 10, no verso 1, diz assim: como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Amém? O que é que ele está falando aqui, queridos? Naquela época, o perfumista, naquela época e até hoje, mas hoje é mais moderno, o perfumista ele deixava a essência dentro de grandes potes, né, ela curando para que ela se tornasse um bom perfume. E se caísse uma mosca, por menor que ela fosse, ela estragava todo o perfume. Amém? Não tinha jeito, você tinha que jogar fora, porque a mosca, ela caía lá, morria, pronto, apodrecia tudo, não tinha como você usar novamente. E aí ele compara, e ele diz que, do mesmo jeito que uma mosca estraga o perfume, assim também é um pouco de insensatez. Então, muitas vezes, nós podemos cair no erro de sermos insensatos, de acharmos que as coisas são normais demais. Não, mas isso aqui é normal, isso aqui não faz mal, não. Isso aqui é besteira. E estamos trazendo influências negativas para o nosso espírito e, através disso, estamos sendo impedidos de andar no espírito. Porque na hora de fazer ou de falar a coisa certa, você está com a inspiração errada. Amém? Você está recebendo tanta influência errada que na hora de andar no espírito, você não consegue. Por quê? Porque você está cheio da influência errada e não consegue fazer a coisa certa. Eu até brinco, às vezes brincava com Luciana, que a gente dizia assim, não, ó, tem horas que a gente chega numa situação que a gente não consegue vencer ela. E eu sempre dizia, a hora de vencer a situação é quando ela acontece. Não é assim? Qual é a hora de você parar de mentir? É quando chegar a oportunidade de você mentir. Não é assim? Como é que você vai deixar de mentir se não tem oportunidade? Então é na hora que tem a oportunidade de mentir que você diz, não vou mentir. É na hora que tem a oportunidade de você falar do irmão que você diz, não vou falar. Amém? Mas se você está cheio de influências erradas, na hora que chega a oportunidade de você vencer aquela situação, você faz o quê? Fala do irmão, ou mente, ou se ira. Amém? E, vez por outra, acontecem situações que a gente precisa andar no espírito. Que você diz, rapaz, isso aqui era para eu resolver no murro. Não é assim? Aí você diz, rapaz, eu vou resolver em paz.
Isso é andar no Espírito. Veja que o Evangelho não é uma coisa tão complicada como alguns pensam. Andar no Espírito não é eu sair aqui e sair flutuando até a porta, não. Andar no Espírito é viver de uma forma que agrada a Deus. Na hora que se levanta uma situação para eu ser impaciente, eu exerço paciência. Na hora que existe uma situação, eu vou até usar aqui o texto. Na hora que existe uma situação que... Deixa eu subir aqui. Que é para eu ser ignorante com uma pessoa, eu exerço amor. Na hora que o diabo fala alguma coisa a respeito de mim para eu ficar triste, eu exerço alegria. E aqui ele diz, na hora de eu ficar inquieto, eu exerço paz. Amém? Na hora que é para ser estressado, eu sou longânimo. Amém? Na hora que é para a gente retrucar e falar do jeito que a pessoa falou com a gente exerce bondade. Na hora que alguém trair você, você exerce fidelidade. Porque você anda conforme o Espírito, não conforme a carne. Na hora que alguém for truculento com você, você usa de mansidão. Por quê? Porque ela pode estar na carne, mas você anda no Espírito. Na hora de falar mal de alguém, que às vezes você sabe que essa pessoa até falou mal de você, você exerce domínio próprio. Diz, eu não vou falar dela não. Amém? E aí a Bíblia ela finaliza e diz assim, contra essas coisas não há lei. Amém? Andar no Espírito, queridos, é uma necessidade do Filho de Deus, daquele que é nascido de novo. Mas não tem como você andar no Espírito se você não santificar, se você não purificar o seu Espírito, por meio das práticas. Amém? Por meio da oração, por meio da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, do serviço na igreja. Você sabia que servir na igreja santifica também o seu espírito, assim como o seu corpo, sua mente também? O serviço aos santos, a Bíblia fala muito sobre isso. As práticas espirituais, elas trazem santidade para nós, porque elas nos separam das coisas do mundo. Amém? E aí, obviamente, o conceito sobre santificação no sentido de purificação, ele não perde força em momento algum, porque é a ação do sangue. Mas existe também uma purificação que é a ação da água. O exemplo que eu dei do carro. Eu não preciso trocar de carro para lavar ele. Amém? Você não precisa nascer de novo para santificar o seu espírito. Não. Santifica no dia a dia, pela palavra, pela comunhão, pela ação de graças, todas as práticas. Em outro momento a gente pode falar sobre as práticas espirituais. Mas o que eu queria falar hoje é justamente sobre essa questão, né? Desmistificar talvez um pouco, que às vezes a gente acha que porque é salvo não precisa fazer nada mais com o nosso espírito. Você precisa sim cuidar do seu espírito todo dia. Assim como você cuida do seu corpo. Como você almoça todo dia, toma banho. Espero que todo mundo tome. Amém? É brincadeira, é só para você rir. Mas são coisas que a gente precisa exercitar. Amém, queridos? Então, já chegou no final do meu tempo. Achou? Espero que você tenha aprendido algo da parte de Deus e que a gente possa praticar. Amém?